Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 562. Uma edição diferente, uma edição mais curta, uma edição expressa, como diria Thiago Raposo e Fábio Campos, devido a problemas de agenda. Essa semana estamos gravando no meio dela, então vamos fazer um pouquinho diferente, um especial, basicamente, com tudo aquilo que recebemos dos nossos ouvintes a respeito de Fórmula 1 e de MotoGP que teve corrida em Jerez, e trazer aquela discussão, só que de maneira reduzida, de maneira um pouco mais rápida. Fábio Campos já me corrige aqui, expressa não, expresso, com velocidade. Sim, Fábio Campos, estamos aqui para ser corrigidos e servir o melhor aos nossos clientes, os nossos ouvintes do podcast. Aliás, já que você nos bastidores já interagiu comigo, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Rosa, por ter jogado então a palavra para mim. Olá para ouvir. A agenda essa semana foi muito complicada para todos nós, né? Acho que é importante a gente já abrir isso. Então a gente está fazendo aqui até em caráter experimental, por que não? Porque o feedback dos ouvintes muda nossos quadros, muda sempre o nosso jeito de programa. Vamos saber, quem sabe o ouvinte gosta ou não desse formato, que não é diferente, mas a gente vai fazer uma edição um pouco mais compacta, que já estamos gravando na quarta-feira, para o programa não demorar a sair, não demorar a ser disponibilizado. Então, o importante é estarmos aqui para, principalmente, responder aos e-mails, que é o foco dessa edição. Está sendo gravada um pouco mais tarde durante a semana, portanto, o compromisso de não deixar, né, os ouvintes a ver navios, né? É melhor deixá-los a ver carros de corrida, né? Muito melhor. Esse seu comentário perspicaz ao término da sua primeira participação dessa introdução à velocidade. E, claro, já o nosso outro participante do programa, então Bárbara Franzin, ainda de férias, descansa. Acho que já retornou para o Brasil, mas está descansando ainda dessas boas férias que ela tirou na Europa. E Diogo Gomes, atarefadíssimo, pediu desculpas, mas Thiago Raposo, esse nunca tem desculpa, ele está sempre presente, ou quase sempre presente, e está mais uma vez no programa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Raposo, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Saudações, Thiago Santa Rosa, Fábio Campos e ouvintes, né? Deixar claro que essa edição sai em respeito aos ouvintes, né? Se talvez a gente não tivesse recebido tantos e-mails, talvez, não sei se a gente teria falado assim, muito corrida essa semana não vai dar para sair o programa, mas não dá pra gente ignorar a quantidade de e-mails que a gente recebeu. Então você, ouvinte, mais uma vez sendo responsável aí, tendo uma ligação direta com a edição, então a gente agradece muito os e-mails recebidos. Então a gente hoje meio que vai limitar a responder as perguntas que chegaram. Em cima dessas perguntas, obviamente, vão surgir discussões, vão surgir debates, mas hoje é as perguntas de vocês. Sem sombra de dúvidas, eu estou aqui já com essa pauta montada, todos os e-mails aqui prontos para ser lidos. E antes de começar a falar dos e-mails, né, vamos só falar que, além dos ouvintes tradicionais do programa, os ouvintes em geral, também o respeito se deve aos ouvintes especiais, aos ouvintes que ajudam o programa a se manter, do apoia.se/Café com Velocidade. Toda a estrutura do podcast só sobrevive hoje por conta deste apoio que é fundamental para a existência do programa. Bom, os apoiadores ficaram com uma missão de mandar áudios e tudo mais do novo bloco que surgiu na semana anterior. Não tivemos nada, hein? Ainda não tivemos nenhuma outra participação. Para a próxima edição, com certeza, vamos cobrar essa participação, tá? Então, vamos ir lá no nosso grupo do WhatsApp de apoiadores. Não sabe o que é o grupo de WhatsApp dos apoiadores? Apoie, que aí você saberá. E vamos cobrar a participação
maciça e direta dos nossos queridos ouvintes apoiadores do Café com Velocidade. Bom, chega de enrolar, até porque hoje a gente não está enrolando e vamos passar para os e-mails do primeiro bloco, que vai falar de Fórmula 1. Começando então falando de Fórmula 1 neste programa, edição Expresso, não expressa como mencionei no início do programa. Aqui já falando logo de cara de um e-mail que tem um assunto muito bacana, muito especial, mas que nós não vamos entrar no detalhe hoje, porque é um assunto que leva as discussões ao limite, com opinião, com ênfase no debate. Então, Laura Andrade, você que mandou um e-mail a respeito sobre o regulamento proposto para 2019, nós vamos ler aqui do que se trata, mas iremos responder em um outro programa. Ela diz: olá, membros do Café. Acordei hoje com a notícia de que o regulamento proposto para 2019 tinha sido aprovado. Ela mandou esse e-mail no dia 1º de maio. Confesso que, apesar do motivo nobre, o aumento de ultrapassagens, achei uma decisão precipitada. Me parece uma reação desesperada à corrida da Austrália, que felizmente foi a exceção por enquanto. As últimas 3 corridas foram extremamente interessantes pelas ultrapassagens que vimos, mas principalmente pelo fato de haver finalmente nesta era de motores híbridos, há uma certa convergência de performance entre as equipes. 3 equipes diferentes ganhando nas 4 primeiras corridas depois de 2014 era impensável. Será que é realmente necessário alterar a aerodinâmica dos carros agora? Como eu falei, nós vamos entrar em discussões mais acaloradas sobre esse tema no futuro, mas eu vou passar aqui para Fábio Campos, só para dar uma arrematada, Campos, do e-mail da Laura Andrade. Eu acho o seguinte, Laura, sem resposta o e-mail não fica, né? A gente pode abrir o debate até quando a gente estiver com a bancada completa, né? Tenho certeza que tem pessoas ausentes aqui que vão querer participar dessa discussão, mas sem resposta a gente não vai deixar, claro que não. Até porque a gente já falamos, a razão do programa de hoje é justamente deixar os e-mails todos em dia. Eu acho, Laura, que a gente tem que pensar um pouco mais amplamente nessa questão. A gente não pode colocar 2019 espelhando apenas 2018. 2019 vem com muita mudança ainda para ser discutida e ainda até para ser colocada em prática. Né? Tanto, na verdade, a maioria vai até para 2021, porque são mudanças mais drásticas, mas a gente tem que ampliar. Eu acho que você está colocando apenas 2018 como exemplo. 2019 não vem para corrigir 2018, vem para corrigir a maioria das corridas monótonas de 2017, de 2016, de 2015, de 2014, de 2013. Por mais que nós tenhamos visto boas corridas nesse período, eu acho que é inegável que o que a gente está vendo em 2018 ainda é uma exceção. Né? A gente não viu sequências de corridas boas nesses anos. A gente tem, claro, exemplos que a gente vai pescar aqui e ali, mas o problema é muito maior. O que a gente fala, é uma reação à Austrália. Não é. Você pode pegar, por exemplo, o Abu Dhabi. Abu Dhabi, no final do ano passado, foi uma corrida também criticadíssima. Então, esse carro, ele nasceu, se você escuta o programa há muito mais tempo, né, não é, Laura? A gente já recebeu e-mails seus em outras oportunidades. A gente já falou do projeto 2017 ainda em 2016, quando a gente, no começo daquele ano, falamos, vem um carro que não é o certo, que vai privilegiar o que não é o correto. Enfim, a confissão de culpa está aí. Está sendo assinada por todos e foi assinada até por quem se opõe a mudanças muito prematuras. Então é a confissão, é a Fórmula 1 confessando a culpa. E eu acho que mudança, quando ela é boa, Laura, quando ela é acertada, ela não tem que esperar, ela não tem que ser... se o foco é comprovadamente problemático, deve-se atacá-lo o quanto antes, não se deve esperar. Então, essa discussão é muito boa, é muito ampla, envolve muito dado técnico, que não cabe entrar aqui agora, mas eu acho que a gente pode pensar, 2018 está bom. Eu até escrevi sobre isso, é um risco achar que 2018 está bom e aliviar tudo por causa disso. Você tem que se lembrar dos problemas de 17, 16, 15, 14, dos anos 2000,
Enfim, é hora de atacar tudo isso de uma vez por todas. Tá certo? E vamos tentar atacar isso num programa que tivemos todo mundo junto, com um elenco todo reunido e que tivemos tempo, porque, como Fábio Campos mencionou, tem coisa aí que vem de anos anteriores, então muito assunto pode ser tratado em conjunto com isso. Marcelo Cesarino também mandou um e-mail sobre Fórmula 1 e, curioso, o Cesarino usou o seguinte, vou mandar os questionamentos por aqui pela primeira vez. A mesma frase que ele usou no e-mail da semana anterior, ele mandou e foi instigado a mandar. E aí ele se entrega. Vamos ver se dá certo novamente, mas prefiro mandar via chefe Bárbara Franzin. Ou seja, essa frase, Cesarino, agora a gente sabe que é apenas charme. Nós preferimos por e-mail, senhor Marcelo Cesarino, tá? Veja não seja só, rebelde. Não seja rebelde. Já está levando dura o Cesarino e isso que ele é um dos ouvintes mais merece, né, nesse caso. Marcelo Cesarino, você já imaginou se outros ouvintes ficar mandando tudo por chat? Nós vamos ficar malucos. Seja um bom exemplo, como você é nas redes sociais e blogs aí afora. Seja um bom exemplo. Mande e-mail pra gente. E ele perguntou diretamente para você, Campos. Gostaria que o Campos explicasse em poucas palavras qual seria a mudança na asa dianteira que melhoraria na Fórmula 1. Sou da época que a asa dianteira era spoiler. Ele perguntou isso, a gente acabou de falar, mas se você quiser fazer uma breve introdução, ainda tem mais uma pergunta que eu vou direcionar para Thiago Raposo. Ele deve estar bravo comigo, porque ele me perguntou no Twitter por que não é chamado mais de spoiler, né, e é chamado de asa dianteira. Em primeiro lugar, porque é bom que a gente chame pelo nome em português sempre, né? O Marcelo. Em lugar, eu respondi para ele no Twitter, ele deve ter ficado bravo comigo, porque eu falei, eu corro de spoiler. Então não espere que spoiler venha de mim, porque spoiler não é comigo, senhor Marcelo. Você foge de spoiler, né, Fábio? De spoiler. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a gente lembra de uma época, né? O Cesarino gosta de corridas clássicas, como o Eilor, como vários dos nossos... Eilor, né? Vários dos ouvintes gostam de corridas clássicas, e é fácil se lembrar, por exemplo, de 82... Só para ter um exemplo aqui, não é necessariamente o único ano, mas um ano que vem à cabeça, em que não existia nem asa. O carro tinha um bico e não tinha uma asa, não tinha um spoiler. Então, se a gente for analisar exemplos históricos, tem até de não existir asa. E a questão é muito grande, né, Cesarino? Assim, é uma questão muito complexa. Mas, falando basicamente, na hora que você simplificar, a gente tem que pensar o seguinte. Cada elemento que a gente vê na asa, e são vários, hoje a gente vê a asa tem 6 andares. Se a gente for chamar cada uma daquelas pequenas, não, né? Aquelas aletas que correm praticamente toda a extensão da asa, elas têm uma, depois em cima mais outra, depois mais outra. A asa tem 6, 7 andares se bobear. Uma daquelas, nada está ali por acaso. Nenhum daqueles flaps, você gosta das expressões antigas, está ali, não é flap porque não se move, né? Flap tecnicamente é algo que pode se mover. Enfim, aquelas pequenas asinhas, cada uma delas não está ali por acaso ou porque é bonito. Cada uma delas tem uma função. Cada uma delas está jogando ar para uma parte do carro, entre aspas. Cada uma delas está cumprindo uma função. Então, na hora que você limpa aquilo ali, você tem que limpar, você acaba limpando a dependência. Você tem que desenhar o carro. Claro, vai gerar um custo, vai. Mas, né, problema. Gastaram milhões por esse carro para produzir um carro errado. E, enfim, pode-se produzir um carro melhor ainda gastando também. Mas cada uma daquelas asinhas que você tirar, Marcelo Cesarino, você está obrigando o carro a ser menos dependente do ar que vem da asa dianteira. Ou seja, você deixa o carro menos aerodinâmico e você faz. Como não há tendência do ar perfeito, vamos chamar assim, o carro vai poder seguir, tudo isso é teórico, né? E tudo vai ter as suas variações. Mas o carro da frente, sem que cada milímetro da sua asa dianteira receba um prejuízo. É menos área para receber prejuízo. Se é que você me entende, Marcelo Cesarino. Então, de uma forma bem resumida, me estender muito mais. Mas vou parar por aqui, porque a ideia é que você tirando tudo aquilo ali, Marcelo, você muda o carro, você muda justamente o ar se torna muito necessário quando ele passa por ali, porque cada lugar daquilo ali vai apontar o fluxo para um lugarzinho. Na hora que você tira aquilo ali, o carro todo tem que se adaptar a bater com o vento. E é bom que o carro se adapte a bater com o vento e não depender dele apenas para funcionar. Mas agora falando da nossa realidade, inclusive utilizando as palavras do Cesarino, Thiago Raposo, ele pergunta, depois de 3 corridas, temos Barcelona e Mônaco, em que as corridas são previsíveis. Já foram 4 corridas, sem não? safety car. Ele
diz depois de 3 corridas boas. Tá. Quer dizer, pode ter considerado que uma não foi boa, ou enfim. Não, tá. Mas é palavras dele. E ele diz aqui, as corridas são previsíveis sem safety car. No caso de Mônaco e Barcelona. Ele questiona, voltaremos à realidade? Ou a boa fase da Fórmula 1 se mantém? Eu até questiono o ponto do sem safety car, né? Porque Mônaco, por se tratar de uma pista de rua, de vez em quando acontece, mas acho que é uma pista conhecida e que a tendência é de não acontecer tantos fatos diferentes quanto aconteceram nos outros GPs. Mas desenvolva você, Thiago Raposo. Olha, eu acho que volta sim, a gente volta à realidade. Barcelona eu tenho muito medo, né? A gente, por todos os conceitos que nós carregamos, eu também tenho medo de viver em cima dos conceitos. Fábio Campos sabe disso, mas não dá também pra gente fugir muito dos conceitos. Porque esses conceitos existem devido às repetições que são observadas aí anualmente, com algumas exceções. Então acho que Barcelona tem toda aquela coisa, né? Os treinos livres, os treinos de pré-temporada são feitos lá, então é uma pista onde todo mundo conhece muito bem. Então a gente quase não tem surpresa. Geralmente é até aquele grid onde se combinam, né, nas filas. As filas são formadas por equipes, pela mesma equipe. Então a primeira fila, geralmente, vou dar exemplo, né? A primeira fila vai vir de Ferrari, a segunda fila vai vir de Mercedes, a terceira fila vai vir de Red Bull, a quarta fila vai vir de Renault, a quinta fila vai vir de Force India. Então é aquele circuito onde as forças geralmente são bem divididas. Então talvez a Barcelona, raro, né, alguma ultrapassagem como a gente já teve do Ricciardo em cima do Vettel alguns anos atrás, e alguns outros lances assim que ficam na memória. As corridas são lembradas por corridas onde o primeiro colocado some na frente. As possibilidades de safety car são muito pequenas, a não ser que as Mercedes resolvam se encontrar novamente na primeira volta e tudo mais, como já aconteceu há 3 anos atrás, né, com o Rosberg e o Hamilton. Então, raro essas coisas. O Verstappen, raro que se o Verstappen não aprontar alguma coisa e dar uma emoção a mais na corrida, tomara que ele faça alguma coisa para pimentar, porque quase todas as pimentas que a gente está tendo esse ano tem o Verstappen no meio. Então eu conto com esse Verstappen para dar mais uma pimentadinha em Barcelona. Mas tô indo pelas exceções, né? Porque Barcelona a gente tende a ter o que seria a China se não tivesse acontecido as bagunças da China. Teria sido uma corrida talvez classificada como ruim. Se a Toro Rosso não tivesse batido, né? Exatamente. Então eu acho que a gente tende em Barcelona. Eu acredito mais que Barcelona vai ser essa volta à normalidade que o Cesarino diz aí, ou a volta de corridas não tão movimentadas, do que ser corridas como foram as 3 últimas. Já para Mônaco, o ruim de Mônaco é que o circuito é muito... Mesmo que o safety car entre em Mônaco, eu acho que a hora que ele sai da pista, dificilmente a gente tem uma coisa muito, muito boa, porque o circuito é bem ruim. Então, talvez não ajude muito. Talvez lá no Canadá a gente volta a ter uma corrida interessante. Fábio Campos. Eu acho que a realidade é um pouco diferente dessa que está sendo pintada aí pelo Raposo. Eu acho que a questão de Barcelona vai ser fundamental os pneus, mais do que o histórico, mais do que qualquer conceito que a gente traga, e os pneus ainda não estão dominados. Então a gente teve, por exemplo, em 2011, que era uma situação semelhante, uma corrida muito movimentada, com muita... naquele caso teve muita parada de boxe, não vai ser necessariamente o caso. O Toto Wolff estava vendo uma entrevista dele pós-China, após o Grande Prêmio de Azerbaijão, né, do Baku, e ele falou que o Bottas poderia ter feito toda com o Gasly sem ter trocado. Tecnicamente era possível, o pneu ia até o final da corrida, né? Eles fizeram uma troca por causa evidentemente, todo mundo sabe, para outro composto. Então, esse dado, né, de um super macio, claro que é um circuito de rua, ele consome menos do pneu. Mas esse dado de que o super macio, se você pensar que ainda existe o macio, ainda existe o médio, ainda existe os que não vão ser usados quase nunca, né? Os duros, parece que vão ser usados na primeira vez só em Silverstone. Enfim, que essa sim consome pneu, mas enfim, os laranjas e azuis, né? Os duros, super duros, não vai ser usado nunca, né? Porque os pneus estão mais resistentes. Mas esse exemplo que eu estou dando é apenas para dizer que eles ainda não dominaram a questão dos pneus. Então isso traz uma grande chance
de existir de acontecer o fator imprevisto, imprevisível. E, claro, a gente vai entrar tecnicamente também falando, a gente vai entrar na primeira pista com curvas realmente de alta, né? Porque não tem curva de alta praticamente em uma das pistas que a Fórmula 1 passou. Na China, né, um pouco mais, 3 ali mais ou menos, assim, se a gente for analisar cada curva tecnicamente, mas agora é uma pista com mais curvas de alta, né, com mais incidência desse tipo de onde apresenta, aí vou voltar lá no e-mail da Laura, né, onde se apresenta, a Fórmula 1 vai tentar, ainda está começando, né, tem muita coisa para ser discutida, só a dianteira não vai resolver, mas, enfim, Barcelona é uma pista que vai colocar mais à prova, sim. Só que os pneus estão sendo tudo hoje, né? Os pneus estão acima de tudo. Eles fazem um carro bom ser ruim, o carro ruim ter resultado, ter rendimento. Então, nesse aspecto, eu acho que o Barcelona vai seguir na mesma toada e foram numa temperatura completamente diferente. Então, por mais que eles já tenham uma pista de corpo, um banco de dados absolutamente de cada cor de pedrinha do asfalto, ele já tem, mas com essa borracha, é uma temperatura diferente do começo do ano, onde o próprio Toto Wolff também falou, nós somos os mais rápidos. É engraçado, né? Quando acaba a pré-temporada, fica todo, não sei. Agora que já está chegando para a corrida, eles admitem certas verdades. Eles falam, nós somos os mais rápidos em Barcelona no começo do ano. Então é uma ponta de interrogação aí a questão, a respeito também do rendimento da Mercedes, né? Fica aí para a gente assistir. Bom, vamos mudar de ouvinte agora. Anderson Viana, o nosso correspondente dos Estados Unidos, ele mandou um e-mail essa semana falando até uma curiosidade, né, em relação à transmissão do Fórmula 1 aos Estados Unidos, relacionando com aquilo que a gente vem falando sobre a mudança de ESPN para NBC e vice-versa, e a relação da Liberty com essas empresas, né? A ESPN, estranhamente, está deixando as corridas correrem sem intervalo comercial, inclusive transmitindo a qualificação em alguns treinos, não todos. Transmissão completa da Sky Sports, né? Retransmitindo a Sky, inclusive com pódios e entrevistas com chefes de equipe após a corrida. Penso que eles devem, aí opinião do Anderson, penso que eles devem ter levado o puxão de orelha Liberty, pois assim, desde o Bahrein. Alguém quer comentar alguma coisa dessa visão do nosso ouvinte direto dos Unidos? Afinal de contas, ele tá. Eles levaram um puxão de orelha, foi público, né? Acho que esse é o grande uso que eles tomaram, até tiveram que em algumas horas depois do Grande Prêmio da Austrália emitir um comunicado pedindo desculpas. Essa sim esse foi o puxão de orelhas. A Liberty não, eles têm uma relação de complacência com a Liberty. A Fórmula 1 tem com as suas televisões, a Fórmula 1 raramente reclama das suas televisões. Enfim, a brasileira já fez coisas que, vai acabar, o contrato rompeu, não, sempre passou a mão na cabeça. E a programação, inclusive estreia nesse final de semana, para alguns lugares do mundo, Brasil não incluído, o sistema de online, né, o streaming, né, o sistema de assistir lá a F1 TV, que vai ser a alternativa para a gente que não tem, para as pessoas que não têm pacotes, não pagam uns preços caríssimos, enfim. E que vai utilizar o sistema da ESPN, né? Desenvolvido por eles, então também aí há essa ligação técnica, então começa esse final de semana, houve um atraso, não começou, enfim, agora vai começar, e aí a gente vai ver, né, repercussão pelo mundo disso aí, para a gente começar a saber como que é, e se algum dia vai chegar por aqui, a gente vai querer ter as informações, se funciona, se não funciona, se é bom, se dá para assistir. A minha dúvida dá para assistir a corrida depois? É obrigado a assistir a corrida ao vivo? E esse tipo de coisa eu estou curioso, vamos ver como é que vai ser esse sistema. À distância, não vamos ter aqui como acessar o nosso submundo, mas vamos ver como é que as informações sobre esse sistema, quais serão, né? Mas que puxão de orelha foi esse? Eu fiquei curioso, não sei de puxão de orelha que você falou. Não, a gente falou depois do Grande Prêmio da Austrália, e eu até coloquei certas coisas naquela época no meu Twitter, é que a repercussão negativa para os comerciais foi enorme. Eles gerou uma reclamação muito grande, maciça, a ponto deles terem que emitir um pedido de desculpas, e eu até coloquei na época, né? Isso gera prejuízo. Isso nos Estados Unidos, não é no Brasil, em que as pessoas reclamam da televisão, a televisão coça o ombro, né, faz aquele sinalzinho assim de tirar a poeirinha do ombro e dá nem aí pro fã, pro telespectador. A televisão no Brasil não tá nem aí. Faz o que quer. Agora lá não, lá a reclamação gerou uma mudança grande, eles tiraram os comerciais, então você imagina o prejuízo financeiro que isso é para eles, e não tem como implementar o comercial, porque eles não têm narração, né, Raposo? Eles não estão narrando a corrida, eles estão puxando de um canal que não dá comercial. Então,
enfim, todo mundo reclamou que não tinha nexo, né? Parava no meio da frase, voltava, não tinha recuperação do que aconteceu, enfim, coisas que a NBC fazia, né? Quando dá oficial, às vezes ou deixava aquela jogada como fazem com a Indy, ou quando volta, coloca um replay do que aconteceu, enfim. Então o puxão de orelha foi uma reclamação gigantesca em cima da ESPN, que reviu, né, o seu procedimento de comerciais e retirou os comerciais durante a corrida. Tá claro, Raposo? Quer comentar mais alguma coisa? Claríssimo. Então já que você ficou sem comentar esse, vou passar o e-mail do nosso querido ouvinte Michael Knopak, ele pergunta assim, fácil. O que vocês acham da compra da Williams pelo Sr. Stroll? Primeiro que eu não sei se está confirmado isso, né? Mas há esses indícios que o Lawrence Stroll está botando as manguinhas de fora para comprar toda a estrutura do time inglês. Como você vê isso? Olha, eu não vejo com maus olhos não, porque se a família Williams não tá conseguindo, sabe, é triste, obviamente, tem toda a parte sentimental, tem toda essa parte, nossa, a história da Fórmula 1, estavam lá, há quanto tempo estão lá, desde meados dos anos 70 e tal, tantos pilotos passaram lá, tem toda essa história, e obviamente eu não estou desfazendo essa história, eu acho que a gente realmente tem que valorizar um pouquinho a história, mas tem que olhar um pouquinho para o presente e para o futuro também, né, e se a equipe Williams já está há algum tempo, né, sem conseguir, se bem que eles até conseguiram, né, fazer um carro bom recentemente. Eu acho que quando o Márcio Bottas ainda foi um carro até, né, que brigou lá no terceiro lugar no campeonato de construtores e tudo mais. Mas antes disso, eu só lembrava a época Ralf Schumacher e Montoya, né? Eles passaram 10 anos aí terríveis e parece que essa fase terrível está voltando, mesmo com o motor Mercedes e tudo mais. Então, não sei se é verdade, não sei se vai se efetivar, se é boato, mas se o Lance Stroll, com toda a grana que ele tem, comprar e contratar pessoas competentes para gerir o negócio ali, isso aí eu vejo com muitos bons olhos. Uma equipe tradicional, obviamente, talvez vai mudar de nome, né? A gente pode mais chamar de a equipe tradicional, talvez venha com outro nome, não sei se, provavelmente, acho que não vai manter o Williams, né? Mas será uma equipe a mais, ou espero que seja uma equipe a mais brigando por vitórias e por pódio, então eu vejo com muitos bons olhos isso. Fábio Campos, tem alguma opinião sobre essa possível troca de comando na Williams? Não, primeiro que eu acho que essa possibilidade ainda é muito remota, não tem nenhuma informação quente a esse respeito, não existe nenhuma grande circulação, digamos assim, de informação nos bastidores, não tem, pelo menos não que eu saiba, enfim, então, normalmente a gente sabe desse tipo de coisa, né? Então se vocês soubessem, vocês já tinham até entrado mais a fundo. Então eu acho que ainda é muita especulação, ao contrário do Raposo, eu acho que não seria uma boa, não é gente de corrida, equipe de corrida tem que ficar na mão de quem é gente de corrida, e esse cara compra a equipe, e aí na hora que o filho dele não quiser mais, e aí? Né? Então eu acho que Force India é uma grande exceção, né, de uma equipe que passou por mãos de várias pessoas e caiu numa mão de um indiano que levou realmente a coisa a sério, mas antes dela veio o Spiker só para brincar, veio o Midland só para brincar, e quando a gente diz brincar, é bem entre aspas mesmo, né? Porque muito dinheiro foi passado por ali e a gente não sabe por qual motivo. Então eu acho que não acho que é uma boa. Não. O caminho para a Williams é reestruturação técnica, não é quem não é dono, não é quem paga a conta, quem não paga a conta. A questão ali é saber fazer isso tecnicamente, né? E o Frank está muito velho para isso. E a filha dele tem muito pouca competência para tocar o negócio. Então é ter as peças certas no lugar certo. Eu acho que não é vendendo para o pai de um piloto que vai salvar a Williams, pelo contrário. Bom, eu vou agora juntar aqui um assunto com 2 comentários, um do Bruno Shinozaki, do Fim do Grid, podcast Fim do Grid, que também é um apoiador do Café com Velocidade, que mandou um comentário sobre Grosjean, e vou combinar com a pergunta do Michael Pack sobre o Grosjean na Haas. Então vamos lá, prestem atenção, presta bastante atenção, você já responde, até porque você é mencionado. Sim, o Bruno comentou o seguinte, Fábio Campos comentou que Grosjean pode ter enterrado todas as possíveis chances de uma equipe grande com aquela rodada em Baku, e eu lembrei que Grosjean e uma Manianha
tem uma mania estranha de rodar sozinho. No Q2 do GP da Inglaterra de 2012, ele rodou e ficou na brita. No GP Brasil de 2012, ele rodou e bateu na volta 5. No GP Brasil de 2016, ele já aprontou antes da corrida começar, rodando e batendo quando ia para o grid. No Q1 do GP da Itália de 2017, ele rodou na reta e bateu, com bastante chuva, diga-se de passagem. No Q1 do GP do Japão de 2017, ele rodou na curva 1 e ficou na brita. E agora ele roda e bate durante o safety car no GP do Azerbaijão de 2018. E não duvido que tenha mais. E aí o Michael pergunta: com o Grosjean na degola, quem assumiria uma vaga na Haas? Leclerc? Pietro Fittipaldi teria alguma chance? Vale aqui ressaltar, Pietro Fittipaldi sofreu um acidente no WEC, né, nas 6 horas de Spa, na classificação das 6 Spa, sofreu uma fratura na perna e por conta dessa lesão e todos os acontecimentos, vazou a informação que ele tinha um teste já agendado com a Haas, né, e que acabou sendo cancelado, enfim, até que ele se recupere plenamente do acidente. Fábio Campos. Bom, eu acho que ele está indo um pouco além aí do que eu analiso, porque eu não acho que ele não vai ser, não sei qual foi a expressão que ele usou aí, ele não vai ser expulso da equipe por causa disso, pelo contrário, tem um papel importantíssimo na equipe. A equipe confia muito nele, enfim, ele os anos, não podemos nos esquecer disso. As pessoas têm uma memória muito imediatista, né, impressionante. O Magnussen está andando bem agora, mas até que ponto vai o Magnussen é uma outra pergunta. Eu acho que a questão do Grosjean na batida no Azerbaijão não é que todas as equipes vão olhá-lo como um piloto ruim. Eu acho que agora já era o Pérez, enfim, o próprio Magnussen, para voltar para uma equipe grande é muito difícil. Tem que fazer assim, tem que ter uma equipe de bastidores muito forte para isso acontecer. Então já era difícil por isso, naturalmente. E o piloto, quando ele tem um acidente, a fila de jovens pilotos já está crescendo, está seguindo o caminho. Então eu acho que para a equipe grande não, mas ele tem tudo para ficar muitos anos na Haas. Eu acho que já colocar ele fora da equipe é um exagero, ainda mais que o Pietro Fittipaldi tem a menor condição de guiar a Fórmula 1 hoje. O Pietro, antes do acidente, não tinha. O Pietro tem que aprender muita coisa ainda no automobilismo, está num estágio de carreira que ainda não é para a Fórmula 1. O Sérgio Sete Câmara está caminhando a passos muito mais largos, até claro, está numa categoria que está lá, que é feita para isso. Então, acho que o nome Fittipaldi pode levar o Pietro para a Fórmula 1, sim. Agora, eu acho até que vai. Em algum momento tem uma chance de acontecer. Mas daí a dizer tecnicamente que ele está pronto para substituir o Grosjean, não é nem metade do Grosjean hoje. Thiago Raposo, você tem uma coisa para completar do comentário de Fábio Campos a respeito de Grosjean? Quer discordar dele? Não, eu acredito também que eu não acho que o Grosjean esteja com essa vida em risco aí, como foi talvez cogitado. Não sei se foi essa a ideia do Bruno, ou se o Bruno apenas queria reforçar, né? Não, se ele queria só que a gente jogasse uma ideia, caso acontecesse do Grosjean, que quem poderia ser o nome aí para Renault. É que na verdade é assim, não foi o Shinozaki que falou da ideia do piloto para Haas, né? Mas foi o Kinopak e eu que coloquei os assuntos à tona porque falavam de Grosjean e Haas, né? Sim, então piloto para Renault, não sei quem tá no piloto de teste dele, você sabe quem que é? Para a Haas. É Haas, né? Não sei porque eu tô... os dois pilotos de teste são dois pilotos que compraram lugar, né? Que são da GP2, da Fórmula 2, que são o Ferrucci e o Maine. Né? Os dois, inclusive, são da Trident, que é patrocinada pela Haas, né? na Fórmula 2. Então, são cargos simbólicos. Quem efetivamente está ali, até para... Eu acho que se houvesse um piloto se machucasse, por exemplo, era o Giovinazzi, que já até testou sextas-feiras pela equipe. Né? Mas, oficialmente, é o Ferrucci e o Maine, que não são nomes absolutamente preparados também, né? E como eu adoraria ver o Giovinazzi, viu? Mas acho que vai ser... O Giovinazzi é um caso, rapaz. O Giovinazzi é um caso de acidente que manchou a imagem. Né? As duas batidas do Giovinazzi na China, no mesmo ponto ali da reta, né, principal, mancharam um pouco. Ele deixou de ser um nome ali
na beira do casco ali para entrar. Você vê como a questão do acidente, nesse caso dele, foi um pouco... Ele ainda trabalha muito para a Ferrari, vai a todos os grandes prêmios, testa simulador, já contei aqui que ele já pegou o avião, foi para a Itália, voltou para o final de semana de corrida. Enfim, é uma peça importante, mas não é mais falado o nome dele. É engraçado isso, né? Bom, e o que é falado ainda é Verstappen, Ricardo e Force India. E o Bruno Shinozaki comentou a respeito sobre Verstappen, Ricardo e Force India, colocando as duas questões num mesmo patamar, né? Vamos dizer, as ordens de equipe da Force India com o caso que aconteceu do Verstappen e Ricardo. E ele menciona, né? Após o ocorrido, o próprio Christian Horner fez uma postagem no Instagram que corrobora com o que Fábio Campos disse. E além do que, o Campos, a gente tem que mencionar, né? Ele sempre vem aqui com os comentários baseados naquilo que falamos no programa. Então tá, atenção em todos os pontos aqui que a gente mencionou no programa 561. Esse aí não, não escuta ouvindo, trabalhando em planilha. Nem na academia. Igual o Fabrício Dutra. Sempre deixamos nossos pilotos disputar entre si. E funcionou durante 2 anos, no Instagram. Mas temos que entender que a equipe vem em primeiro lugar. E aí ele grifa. E eles precisam deixar espaço um para o outro. O grifo do Shinozaki pro comentário do Horner. Embora eu ainda continue com o pé atrás, isso já é o Shinozaki falando, já que o inventor do Multivin, para não dizer em inglês esse termo, muda de opinião sobre ordens de equipe a toda hora. E aí ele coloca a Force India na jogada. Continuando o item acima, será que no ano passado, dentro da Force India, não foi pedido para deixar espaço um para o outro, e como não funcionou, tiveram que intervir na briga? Interrogação. Nesse caso, com os toques perigosos ainda acontecendo, como ocorreu no GP da Bélgica, a equipe faz certo ou errado em proibir uma briga entre eles? Aí ele comenta, meu lado fã condena, mas pensando lá da equipe, empresa, eu acabo concordando. Eu acho que essa é a principal questão que leva o Thiago Raposo a sempre se propor a questionar isso do lado de equipe, não é isso, Raposo? Já questionei mais, né, a questão olhando para o lado da equipe sobre a questão das ordens de equipe e tudo mais. Na questão da Force India aí, se você quiser entender o lado da equipe, é fácil entender. Eu sei, o Fábio Campos diz que a gente não tem que olhar com esse olhar, que nós somos telespectadores, nós somos fãs, nós somos o outro lado, mas se você fizer um pequeno exercício de empatia, é possível você entender isso da equipe, mas eu não espero isso, não é o que eu espero mais, pelo menos. Eu acho que na Red Bull eles vão ganhar muito mais, eu acho, com esse marketing que acontece. A Red Bull é meio estranha, né? Eu acho que é uma equipe que ela está muito mais preocupada no marketing que ela vai conseguir vender do que, de repente, num título mundial. Eu fico até pensando no Master X, o que ele coloca mais como peso na mesa. Todo esse falatório, todo esse blá 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 em cima da Red Bull, depois do que aconteceu, ela na mídia, todo mundo discutindo. Às vezes eu tenho dúvida se isso não interessa mais a ele do que os pontos que foram perdidos ao Master Cheats, que eu estou falando. Não estou falando tanto do Christian Horner, que é um caso mais diferente. Então, mas o que eu esperava é realmente que as brigas continuem entre esses companheiros aí, que a gente possa ver cada vez mais disputas, como a gente teve o ano passado entre o Ocon e o Pérez antes da proibição. Antes de passar para você, Campos, eu só queria mencionar que Thiago Raposo, com aquela ideia o comentário que os pilotos têm que se odiar da edição passada, fez sucesso no WhatsApp, né? O pessoal comentou bastante a respeito dessa posição do Raposo. Mas essa posição é do Fábio Campos, hein? Eu só plagiei, mas o Fábio Campos veio com essa posição há algum tempo atrás. Eu dou crédito aqui, Fábio Campos. Você percebe que eu dou crédito a você sempre que são citações suas, né? Você é uma pessoa de muito caráter, eu não tenho a menor dúvida, mas o que eu teria falado, é porque eu não vi o grupo de WhatsApp, eu tô atrasado na leitura, mas o que eu teria falado é que os pilotos têm que se odiar, eu disse isso, eu não me lembro de ter dito isso.
Não, você falou que a Fórmula 1 precisa de mais rivalidade, que os pilotos eram muito sorrisinho, muito tapinha nas costas, e que mais rivalidades. Aí eu, como sou uma pessoa mais extremista que você, eu joguei o mais rivalidade como se odiar. Mas é seguir na linha sua de mais... Eu só fui um pouquinho mais exagerado. Um pouquinho, levemente, né? Ele transformou assim, a existência de rivalidade em ódio entre os pilotos. Mas enfim, eu estava reassistindo o Grande Prêmio da China, do Azerbaijão, evidentemente, sempre assistimos 2 vezes, né? A maioria aqui, o Diogo, enfim, vários ouvintes também têm esse hábito. E é engraçado como é que os pilotos batem hoje em dia, e não existe mais aquela questão de tirar satisfação. Não estou falando brigar, de jeito nenhum, sair bater no capacete, nada disso. Mas qualquer batida parecida com essas que a gente vê hoje, no passado, o cara ia tirar satisfação no carro do outro ali, enquanto o outro falar, o que aconteceu? É uma coisa que é muito na Stock Car. A gente ainda vê isso muito na Stock Car. Né? O cara vai lá, abre os braços, que isso, né? Na Fórmula não tem isso mais. As assessorias de imprensa são tão ferozes que eles não podem nem demonstrar raiva com a outra. Insatisfação, um questionamento. Né? Você em 2016, né? Eles batem ali, e agora também é a mesma coisa. O Verstappen bate com o Ricardo e não vai um ali no carro. Falou, mas peraí, entendeu? Nem que seja assim, abrir o braço. O último que eu me lembro fazendo isso foi o Schumacher com o Sato em Spa. O que o Dovizioso faz com o Lorenzo, né? Nós vamos falar muito sobre isso, exatamente. Próximo bloco. A diferença é justamente essa, o Knopak, né? Aliás, a gente está tentando fazer um programa mais curto, os ouvintes colocam posições tão interessantes. O Knopak não deixa a gente fazer um programa mais curto. Eles colocam proposições tão interessantes que a gente não tem como simplificar. Essa última pergunta, esse último comentário, na verdade, foi do Shinozaki, tá? Você tá misturando muito o Shinozaki com o Knopak. Então é bom que daqui a pouco vai virar o Shinopak. Ou Kinozaki. Né? Mas enfim, a gente agradece aos dois, né? Porque o Knopak na pergunta anterior e agora o Shinozaki, portanto. Eu digo o seguinte, eu jamais, não é nem questão de olhar o lado do fã, olhar o lado da equipe. A gente aqui olha o lado da equipe várias vezes, em várias colocações. Quando o lado vai, a questão é quando o lado que a equipe implementa é prejudicial ao lado do fã. Aí é que é difícil de você, né, de você compactuar. Eu, pelo menos, né? Essa frase dita aí de que pensando do lado da equipe eu entendo. Eu não vou entender isso nunca. Eu acho que boa gestão é você fazer qualquer tipo de pense também nos seus interesses, mas no interesse do esporte, no interesse do bem geral, né, da qualidade do... Se a Mercedes endurecesse em 2014, se a Fórmula endurecer agora, a Fórmula 1 vai virar uma coisa absolutamente... briga entre pilotos da mesma equipe vai virar um artigo do passado, vai virar um artigo em extinção. É a pergunta, né? Até quando o automobilismo vai existir a isso? Porque agora na Espanha é que nós vamos ver a verdade dos fatos. Porque é na segunda batida que você vê se a equipe apela ou se ela vai saber gerenciar ou não. Né? Porque a Force India, depois do primeiro toque, também contemporizou. A Mercedes a mesma coisa. Eu quero saber se Verstappen, não vai acontecer, eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer de Verstappen e Ricardo baterem agora, dificilmente eu acho que a Red Bull evitaria uma colocação mais drástica. Então, é no segundo toque que a gente vê a verdade dos fatos. E proibir, desculpa, eu acho que é a maneira mais pobre. Você pode até suspender o piloto, embora isso seja contrariamente muito difícil de fazer. Né? Você pode fazer outro tipo de regras de engajamento, que eu não entendo, mas podem até ser feitas de uma maneira positiva. Existem caminhos. Você simplesmente dizer está proibido, você tá prejudicando o esporte como um todo. Mas pensar no esporte como um todo é um hábito da Fórmula 1. Né? É um hábito de outros campeonatos, mas a Fórmula 1 ela tem um hábito de pensar cada um olhando para o próprio umbigo. Então é até natural que isso aconteça. Mas, enfim, também na situação da Red Bull é muito difícil proibir. A gente acha que falou nisso no programa passado, né? Porque você tem uma super estrela e você tem um que você está tentando segurar, que está em vias de sair, e você está tentando segurar. Então, se você proíbe ele de atacar, você está dentro do piloto praticamente. Então, até o que aconteceu no Azerbaijão, a decisão é elogiável. Eu elogiei o Helmut no programa passado, pela calma dele, por não... apesar de eu entender a raiva do Christian Horner, mas me impressionou a serenidade do Helmut Marko, mas até aí tudo bem, eu acho que é elogiável a decisão, mas é quase que uma tendência natural. Eu duvidaria naquela época que eles proibiriam. Agora, depois da Espanha, vamos ver se acontecer em Mônaco, estou falando Espanha porque já está chegando, mas se daqui a 2, 3 corridas baterem, aí é que a postura da equipe vai ser colocada à prova mesmo.
E como é isso no Fábio Campos e Thiago Raposo? A gente já está encerrando esse bloco de Fórmula 1. Agradecemos a todos os ouvintes que mandaram os seus comentários e as suas perguntas. A gente conseguiu fazer um bloco de aproximadamente 40 minutos para vocês ouvirem um pouco antes aí do que vai acontecer no final de semana de muita velocidade. E estamos com todos os e-mails em dia agora, né? Exatamente. Tem uns e-mails da semana passada, algumas perguntas do programa 560 não foram os assuntos. Agora temos algumas coisinhas aí na discussão e fica só essa grande pendência que é entrar mais no detalhe sobre as regras de 2019, provavelmente programa mais para frente. Bom, o bloco 1 termina aqui. Agora já vamos começar, ou melhor dizendo, no próximo bloco, iremos começar a falar sobre MotoGP. Vai ter Lorenzo, vai ter Dovizioso, tudo junto e tudo misturado. Vai ter também, claro, Marc Marques, enfim, tudo isso no próximo bloco.